Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país, como é que vocês estão? Tudo bem? Amigo e amiga São Paulina, você que está aí do outro lado e carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Meu nome é Rafael Emiliano, este é o Avante, meu tricolor, seja muito bem-vindo, né? A casa é sua, fique à vontade, só não abra a geladeira porque eu não gosto, não é verdade? Rapaziada, vamos falar do vídeo de hoje, né? Mantendo a promessa de gravar um vídeo por dia aqui nesse nobre canalzinho, né? Até para ver, quem sabe, se ele, enfim, gera algum tipo de engajamento, né? As visualizações continuaram despencando aí ao longo de novembro, então vamos utilizar aí da janela de transferências para tentar dar uma turbinada na parada, não é mesmo? Por isso a gente conta com você do outro lado. E para isso a gente vai comentar um assunto que muita gente vem me perguntar aí no privado, muita gente vem me perguntar nas redes sociais, que o São Paulo tem grana para trazer o Oscar? O São Paulo tem grana para contratar o Wendel, mas não tem o fundo de investimentos, não tem que limitar gastos, não tem teto de gastos, não é o orçamento, o cobertor não está curto, não vai passar frio, né? Aí surge o Thiago Mendes. É sobre tudo isso que a gente vai falar hoje, sobre essa manobra financeira, né? Sobre essa adequação financeira do planejamento do São Paulo para o ano que vem, tá? A coisa não é tão assustadora assim da forma como ela é divulgada, como ela vem sendo propagada, né? O meu papel aqui não é ser o advogado do diabo, né? Vamos dizer assim, passar pano para os dirigentes do São Paulo, mas o fato é, meus amigos, que a matemática que faltou esse ano, por isso que as contas estão esse caos, né? São Paulo aí provavelmente terminando o ano com o maior déficit numa temporada em sua história, a dívida atingindo 1 bilhão, mas o futuro não é lá tão sombrio assim e permite ao São Paulo sonhar, permite ao São Paulo planejar a sua temporada de 2025 com nomes como o Oscar, com nomes como o Wendel, com nomes como o Thiago Mendes, não é verdade? Vamos falar sobre isso, tá? Mas antes, rapaziada, eu tenho que pedir, cara, porque se eu não peço, vocês não dão. Nos últimos vídeos eu venho deixando pro final e vocês não deixaram o like, não se inscreveram no canal, não ativaram o sininho para receber as notificações aí quando subir vídeo. Essa semana as lives vão voltar. Então, assim, muita coisa vai vir aí no canal, muita coisa vai vir nesse final de ano e, a gente precisa da sua ajuda aí do outro lado também, né? Se inscreve aí, cara, deixa o seu like aí, ativa o sininho aí, compartilha o link com toda a sua coletividade são paulina, né? Manda lá no grupo da vovó lá, manda lá pro seu tio de Pindamonhangaba. Por que eu falei Pindamonhangaba? Tem a ver com o Luiz Gustavo? Não sei. É a cidade dele, afinal, né? Manda lá pro seu primo de Mirassol, que vai estar na Série A. Espalhe, velho, espalha a palavra, manda lá para aquele parente perdido de Manaus lá, ajude a gente a gerar mais engajamento, mais audiência nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. Desde já vou pedir desculpas aqui pela iluminação que fica trocando aqui toda hora, né? Tá aqui, ó. Eu vou até colocar ele mais para cá para ver se melhora, né? Porque eu fico passando a mão, mexendo a cabeça, ele muda aqui, né? Então ele vai ficar aqui, tá? Vai dar esse reflexinho aqui no canto, tá? Problemas técnicos, meu amigo. Pois é, a gente precisa melhorar nossa infraestrutura aqui. E para isso a gente também precisa do seu fortalecimento. Você que pode e quiser contribuir com a causa do Avante Meu Tricolor, você já sabe, né? O Pix está aqui na tela, você aponta com o aplicativo do seu celular, no aplicativo do banco do seu celular, e faz a sua doação aqui nesse final de ano. Né? Dê a caixinha pro Avante Meu Tricolor, como você dá ao seu lixeiro, ao seu carteiro, ao seu padeiro, ao dono da farmácia, né? O dono da casa de entretenimento adulto que você frequenta, para ele você dá a caixinha. Então, dá uma caixinha pra gente aí também, né? Tá aqui o código do QR Code, tá? E também você pode se tornar membro do canal. Aqui embaixo também nos 3 pontinhos tem a opção AMEI lá que você faz a sua doação aqui pelo próprio YouTube, né? Não é vero? Então tá, meus amigos. Feito esse jabazinho inicial rápido, vamos falar do que vocês estão aqui para ouvir. Tem dinheiro? São Paulo tem grana para contratar o Oscar? A resposta inicial é curta e grossa. Não. Mas calma, não é motivo para desespero, né? Não é motivo para pânico.
primeiro lugar, eu acho que há muita desinformação a respeito do fundo de investimentos anunciado. Eu acho que foi anunciado de maneira muito errônea pela diretoria do São Paulo, né? Foi algo que não foi ventilado antes, houve vazamento, né, para alguns veículos amigos, até aí justo. Eu acho que a diretoria e o pessoal da comunicação de São Paulo têm direito de vazar as coisas para quem eles bem entender. Só faltou explicar direito ali as nuances do acordo, né? Nuances essa, que novamente vou dar aqui o crédito, o nosso amigo Alexandre Gisbert, lá do Anotações Tricolores, conseguiu, né? A gente repercutiu no Avante Meu Tricolor, você entra lá no site, joga na busca que você vai encontrar a matéria toda detalhada, né? Para realmente tirar algumas dúvidas que ficam, né? O fato é que o São Paulo não vai ter um limitador de gastos do que tange aos gastos atuais, principalmente no que se refere a salários, tá? É importante deixar isso muito bem claro, tá? O São Paulo ele não vai ter que diminuir a sua folha de pagamento só para diminuir os custos do futebol. O que não pode haver são gastos extras. Então, ou seja, a matemática é clara, é uma ciência exata. E a matemática aponta o seguinte: a folha salarial atual do São Paulo, tá? Lembrando que o Avante Meu Tricolor não gosta muito de ficar divulgando informações sobre salário de jogadores, né? Mas então a gente vai tentar aqui, lembrando, são informações apuradas, muito bem checadas, antes de eu sentar aqui simplesmente na frente da câmera e ficar falando aqui achismos. Não há achismos aqui, há apuração, há trabalho jornalístico sério, que demandou dias, né? Então, assim, e a gente não vai individualizar as questões aqui, tá? Não é aqui que você vai descobrir quanto que o Rafinha ganha. Então, estou deixando isso muito bem claro, tá? A gente vai dar números totais, como um todo, para tentar também preservar, porque na nossa avaliação o sigilo é necessário até pelos problemas de sociedade que a gente vive em relação à segurança, em relação à família dos boleiros, né, que não tem culpa do salário que o cara recebe. Né? O culpado, único exclusivamente, pelo salário que o jogador recebe e você acha injusto é o próprio clube. Né? O próprio clube que deveria ver essas questões, né? Mas há uma coisa chamada lei da oferta e demanda do mercado. O mercado de futebol é um mercado inflacionado. Futebol profissional masculino é uma coisa cara, tá? Estamos conversados sobre isso. Folha salarial do São Paulo atualmente gira na casa dos 18 milhões de reais mensais, tá? Eu já disse isso no outro vídeo. É um valor baixo se comparado a alguns rivais do São Paulo, tá? Palmeiras principalmente. Fechar aqui porque o cachorro vai latir. Aqui. Fechar aqui a janela. É baixo comparado ao Palmeiras, é baixo comparado por exemplo, o Corinthians, né? Que é um clube que tem uma dívida absurda, a maior dívida entre todos os clubes da América do Sul, e só para o Memphis Depay paga a grana que paga. O Corinthians tem uma folha salarial 2 vezes maior que a do São Paulo. Então, quer dizer, a luz do fim do túnel para a crise econômica do São Paulo tange no que diz respeito a um assunto que eu venho batendo muito na tecla aqui nesse canal, muito na tecla nas redes sociais, muito na tecla com quem me pergunta. O São Paulo fez um all-in para ganhar a Copa do Brasil, fez um all-in para jogar a Libertadores desse ano, não vendeu ninguém por uma decisão própria, porque propostas na mesa haviam, tá? Então, pura e simplesmente, o desequilíbrio nas contas do São Paulo se referem única e exclusivamente à não venda, né? Bem, rapaziada, tive que dar um corte aqui, porque de fato passou um cara com um carrinho aqui, fazendo um barulho absurdo, o cachorro latiu, então vamos começar agora com mais silêncio, né? Por isso que o corte seco aí do vídeo aí, tá? Não é falha da edição, não, né? Pelo contrário, né? A edição tirou um pouco os barulhos, né? Rapaziada, então, como eu tava dizendo, o que há no São Paulo é um desequilíbrio das contas por conta das não vendas, né? A não venda do Pablo Maia, a não venda do Nestor no ano passado, algumas questões inerentes às condições dos jogadores que se machucaram, e com isso as propostas não vieram, outras por decisão da própria diretoria do São Paulo. Mas no que refere-se a salário, especificamente, a folha de pagamento do clube,
o valor atual é tido como aceitável, para essas questões que eu coloquei para vocês. O São Paulo gasta menos do que os rivais com o seu elenco profissional, né? E para a matemática, para se trazer jogadores, para se trazer reforços, passa necessariamente pela manutenção desse piso salarial, tá? A manutenção desse piso. Não sei se eu estou me fazendo entender. Então vamos por partes aí, tá? Cada caso é um caso, já dizia. O Wendel, por exemplo, né? Um dos pontos conversados pelo São Paulo durante a negociação com o jogador, que está praticamente encaminhada, você sabe, mas é claro, a gente só pode dar como oficializado quando de fato ele for anunciado. Até lá muita coisa pode acontecer. Mas para jogar no São Paulo, um dos pontos colocados na mesa pela diretoria foi a redução do salário que ele ganha atualmente no Porto. Como que o São Paulo convenceu o jogador a assinar isso? São Paulo convenceu o jogador a assinar isso, oferecendo para ele um tempo de contrato maior do que, de fato, seria oferecido numa situação comum. Um jogador, lembrando, o Wendel tem 31 anos, caminha para o fim de carreira, é um jogador que não vai ter valor de revenda, não é que o São Paulo vai conseguir vender ele de novo para a Europa depois que trazer ele do Porto. É um cara que tende a encerrar a carreira pelo São Paulo, ou do São Paulo se transferir para um clube menor, talvez, pela alta idade que tem, enfim. Então, assim, o que facilitador da negociação com o Wendel foi o fato do jogador já ter assinado aquele famoso, o que a boleiragem chama de último contrato. O que significa último contrato? Significa que o São Paulo senta na mesa com o Wendel já tendo recebido bons salários da Europa. Um jogador com passagem pelo Bayer Leverkusen, joga no Porto, 2 clubes grandes nos seus países, né? Dentro ali do que você possa imaginar de grande, né? Mas nos seus países são grandes. É claro que para o mercado europeu como um todo é uma segunda prateleira, né? São clubes secundários, mas tanto na Alemanha quanto em Portugal, o Leverkusen e o Porto são tidos como times grandes que pagam bons salários, né? Então, assim, a independência financeira do Wendel já aconteceu. Isso é um fator de facilitação, tá? O chamado último contrato já teve. Então, a partir de agora, o jogador, quando ele vai assinar um contrato, e aí no caso do Wendel, de retorno ao futebol brasileiro, ele sabe que a manutenção do que ele ganhava na Europa é inviável. Então, a negociação gira em torno de você fazer uma adequação do que você está disposto a pagar e do que o cara abre mão para receber, né? Qual foi a fórmula encontrada do São Paulo para chegar nessa equação, para tentar ter esse acerto? Foi sentar com o Wendel e falar, olha, cara, a gente não pode pagar o que o Porto paga, né? É acima de 1 milhão, tá? Eu não vou dar o valor exato, mas é acima de 1 milhão, mas a gente pode pagar X. Você quer? Em troca, a gente te oferece um contrato aqui, 3 anos de contrato, jogador de 31 anos, ou seja, ele acabaria o vínculo quando chegasse aos 34, né, já na reta final da carreira, com possibilidade de renovação por mais um ano. É a proposta que o São Paulo fez para o Wendel, e o jogador, com vontade de retornar ao Brasil, né, com vontade de... Deixa eu ajeitar essa câmera aqui rapidinho. E o jogador com vontade de voltar a atuar no futebol brasileiro, com o objetivo de voltar à seleção, com o objetivo de disputar a próxima Copa do Mundo, aceitou. Achou que era um bom negócio. Então, mérito do São Paulo que soube conduzir isso. É claro que existem outros fatores aqui, tá? Como o próprio Corinthians, como o próprio Cruzeiro, que estariam interessados no jogador, né? O Corinthians oficial, que quer mesmo o jogador, me informação que eu apurei mesmo. E, é claro, esses clubes, o Cruzeiro tem um patrono milionário, um dono, né? Não é nem patrono, o cara é dono mesmo, lá, o dono do supermercado, um dono milionário que pode oferecer mais. E tem o Corinthians, que é louco, né? Um time que mais deve na América do Sul, né? E sai no mercado oferecendo valores astronômicos para os jogadores, né? Talvez, não sei, né? Vamos fazer um momento de provocação aqui, enquanto isso a torcida faz vaquinha para pagar o estádio. É uma vergonha, é uma aberração que acontece no Corinthians, né? É muito diferente do que acontece no São Paulo. Eu vejo muito corintiano, muito influenciador corintiano, jornalista corintiano dizer assim:
Lembram da discussão do Ronaldo lá na transmissão da Rádio Bandeirantes? Então, mas vocês não falam das dívidas do São Paulo. É muito diferente você ter um clube como o São Paulo, que está se reestruturando financeiramente, com um fundo de investimentos assinado, né, em que há projeções financeiras equilibradas para serem alcançadas, serem atingidas, né, serem despedidas, do que simplesmente fazer o que o Corinthians faz, que é uma total aberração, uma total falta de lógica, uma irresponsabilidade no fio da meada, né? Na palavra curta e grossa. Mas o patrocinador paga. Paga mesmo? Será que paga? Se o Memphis tiver que processar o Corinthians, ele vai processar a patrocinadora, a casa de apostas, ou vai patrocinar o Corinthians, né? Então, quer dizer, é uma total irresponsabilidade, é um all-in, né? Coisa que agora o São Paulo não quer fazer. Então, entenderam o lado do Wendel. O lado do Oscar não difere muito disso, tá, pessoal? Qual que é a negociação do São Paulo com o Oscar? Aliás, de novo, vou reiterar aqui, negociação do São Paulo com o Oscar, que a gente vem tratando disso desde março, né? Alguns colegas deram agora o Oscar virou a prioridade absoluta. Claro, o Zubeldia também escancarou, confirmou, né, na coletiva do último jogo, que conversou com o Oscar e tudo, né? Então, natural que o assunto ganhe relevância. Mas quem acompanha aqui o Avante Meu Tricolor sabe que desde março São Paulo busca uma engenharia financeira para a contratação do Oscar. Era para ter sido com a grana que foi salva com a saída do James Rodrigues, né? O plano para trazer o Oscar seria com esse dinheiro, né? Mas, inevitavelmente, nesse cenário de corte de gastos agora, a matemática é muito simples. O São Paulo sentou com o Oscar, expôs sua situação, não chegaram ofertas melhores, o jogador quer jogar no Brasil, já falamos aqui uma questão do filho, que é São Paulino, quer ver o pai jogar com a camisa do clube onde foi revelado, e que tem todo um histórico aí, né, de redenção, pela forma como ele saiu. Não vamos ficar entrando aqui nessa ladainha, mas acho que o São Paulo foi bastante coerente e bastante assertivo na sua colocação aos caras ao dizer: meu camarada, é o seguinte, eu posso te pagar isso. Quanto que o Oscar vai receber no São Paulo, gente? O salário oferecido pelo São Paulo é o piso. E qual que é o piso do São Paulo? É o que o Lucas Moura ganha, né? Eu não vou aqui falar o valor, mas o Lucas Moura é o jogador que mais recebe no São Paulo e é o que foi oferecido ao Oscar. É claro, é muito menor do que ele ganhava na China, né? O Oscar foi um dos jogadores mais bem pagos do mundo, não só do futebol chinês, do mundo. Ele chegou a ganhar mais que o Messi e o Cristiano Ronaldo. Então, quer dizer, o jogador sabe que para voltar ao mercado brasileiro, ele precisa ter essa adequação da realidade. Ele já teve o último contrato, né? Como a gente falou aqui do Wendel, né? Então, é claro que o Oscar tentou ver propostas melhores do Internacional, do Flamengo, que demonstraram interesse, mas a coisa não avançou como avançou contra o São Paulo, e a pressão familiar é muito forte. Falamos aqui de dois nomes. Fala do terceiro, Thiago Mendes. Bom, o Thiago Mendes já tinha aceitado reduzir bastante o salário quando ele quase foi contratado no meio do ano, né? Ele já tinha, nas mesmas procedências do Wendel. A gente te oferece um contrato longo, lembrando que é um jogador que vai completar 33 anos. A gente te oferece, tô mal da dengue ainda, hein? A gente te oferece um contrato longo, né? E aí, com isso, a gente reduz um pouco o seu salário, né? Tenta ali. É menos do que o piso, tá? Muito bem menos. O Thiago Mendes quer jogar no São Paulo, né? É um objetivo de carreira dele voltar a vestir a camisa do São Paulo. Já era para ter acontecido no meio do ano, o clube do Catar lá não quis liberar. Inclusive, de novo, mais uma informação que o Avante Meu Tricolor deu em outubro. O vídeo está aqui no canal, só você procurar aí, joga aí Oscar nas buscas do nosso vídeo que você vai ver o nosso furo, foi furo nosso. Que o São Paulo já tinha alinhado com o Thiago Mendes a assinatura do pré-contrato em janeiro, porque afinal é muito provavelmente que ele só tenha condições físicas de jogar plenamente no final do primeiro semestre do ano que vem, já que ele se recupera de grave contusão. Iniciou agora, nessa semana, a transição para o campo, e vai ter tempo, né? Tem que ter muito tempo nesse seu retorno. Foi muito grave a contusão dele, mas o São Paulo já tinha tudo acertado com o Thiago Mendes para julho agora. Então não houve mudança na proposta financeira. Entre o São Paulo e o jogador sempre esteve tudo certo. O galho é o time do Catar lá que não quis liberar e também não vai querer liberar ele antecipadamente em janeiro. São Paulo sabe disso. Então,
entenderam que assim, o Thiago Mendes ficou, é um problema para frente, é um problema pro segundo semestre. E até lá é importante a gente lembrar o seguinte, né? A gente vai ter o Rafinha encerrando carreira, já alivia um pouco o caixa, permite fazer com que o São Paulo vá no mercado atrás do lateral direito, dentro do seu projeto financeiro, dentro do seu orçamento, e também trazer o Thiago Mendes com essa economia que será girada, e muito provavelmente muito mais vendas de jogadores, tá? Muito provavelmente alguns nomes do elenco vão ser vendidos lá na frente, lá no segundo semestre. Eu tô falando de Pablo Maia, tô falando de outros nomes, então isso vai dar tempo ao São Paulo para que ele se organize financeiramente melhor. Vamos focar aqui, tá, no Oscar e no Wendel, tá? Como eu disse, o São Paulo tem uma folha de 18 milhões atualmente, tá? O objetivo para trazer esses dois camaradas, que são tidos como Rubel Dia e pela diretoria como peças fundamentais, lateral esquerdo nem se discute. São Paulo precisa e ponto. Jamal Lewis tá no ar lá no Avante Meu Tricolor, né? Muito provavelmente vai ter que passar realmente por uma cirurgia e vai ser devolvido, né? Há uma possibilidade pela legislação da FIFA de que esse período que ele ficaria de recuperação o São Paulo ganharia, né? A mais. Mas é um gasto que o São Paulo já se livrou, então é um salário a menos para o São Paulo pagar, né? E aliviar a conta e abre essa necessidade mais do que urgente do São Paulo contratar um lateral esquerdo. E o Wendel é o cara que chega para vestir a camisa, chamar a responsa e ser titular absoluto. Até por isso ele gostou muito do projeto São Paulino, não é verdade? Para trazer esses dois bonecos aí, meus amigos, o São Paulo precisa cortar 10% dessa folha. Então, faça as contas. 18 milhões na folha salarial, cortar 10%, 1 milhão e 800. Né? O São Paulo projeta cortar um pouquinho mais, tá? Esse corte da folha atual pode chegar a 20%. Isso permitiria trazer esses dois reforços. Lembrando, São Paulo não teria gastos com direitos, na compra de direitos, e eu vou explicar aqui o porquê. No caso do Oscar, é um jogador que acabou o seu contrato na China, está livre, assina com quem quiser. São Paulo entende que, e já tem alinhado com o empresário do jogador, que não há necessidade de pagamento de luvas estratosféricas, como foi no caso do James Rodrigues, está muito mais para um caso do Lucas, onde também não houve pagamento de luvas abusivas, né? Só o trato ali mesmo com o empresário, o trato ali mesmo de praxe com o jogador, geralmente 10% do total do contrato. Esse é o de praxe do mercado aí, né? É o que geralmente a boleirada, é o mínimo que a boleirada recebe em renovações de contrato. Então todo esse período de contrato, né? O Lucas, por exemplo, assinou por 3 anos. Tudo que o Lucas ganhar por 3 anos, você tira 10%. Via de regra, o mínimo de luvas que se recebe, tá? Estamos conversando? Então tá, o Oscar seria isso, fácil. Isso provavelmente é diluído no salário, os clubes fazem esse tipo de acerto realmente, tá? A questão é o Wendel. Para o Wendel, me parece muito claro e muito óbvio que o São Paulo vai realmente oferecer o Moreira para compensar o gasto com a compra, para a liberação. Compra não, o gasto para a liberação do Wendel junto ao Porto, né? O Porto quer o Moreira, São Paulo quer o Wendel, uma mão lava a outra e aí esse negócio vai ser feito. Mesmo assim, claro, não dá pra gente cravar que o São Paulo, que o salário do Moreira faz grande diferença. Óbvio que não. É por isso que você está acompanhando aí nos últimos dias uma série de matérias de especulação e de coisas concretas que a gente apurou sobre eventuais saídas do São Paulo na próxima temporada. Bati o joelho aqui, desculpa, vai tremer um pouco. Né? É por causa disso que você está vendo que essa ameaça de desmanche. Então, eu não vou revelar o salário dos caras, vou colocar aqui. Luciano, que é um jogador que, por mais que tenha ouvido conversas internas de que ele é essencial, de que não vai sair do clube, de novo veio a ladainha dos empresários, do Luciano, dizendo que... Opa, a tosse tá feia hoje. Dizendo que tem propostas, que não sei o quê, que o jogador quer sair, papapá, para ganhar mais. O Luciano ganhou um belo aumento na renovação de contrato no começo do ano, e dessa vez o São Paulo vai fazer força para segurar. Então me parece muito provável que o Luciano saia. Além do Luciano, você tem o Ferrarese. O São Paulo entende
Lembrando que lá na frente, e isso o São Paulo trata como um problema lá na frente, a grana permitida pelo fundo de investimentos, lembrando, 30%, né, do orçamento só pode ser gasto pelo futebol. A grana que o São Paulo pretende gastar com essa porcentagem, hein, com essa fatia, é para a contratação do Juan e do Marcos Antônio, até porque são os dois emprestados que possuem cláusulas de compra obrigatória em caso de cumprimento de meta de jogos. A gente tá lá no site, lá no Avante Meu Tricolor, você pode entrar lá. Então, o que o fundo de investimentos permitir para compra de jogador, o São Paulo projeta comprar esses dois. Então você já tem o Juan na zaga. Você tem o Arboleda, que o São Paulo trata como inegociável e muito provavelmente não vai sair. O Alan Franco, que é a prioridade do São Paulo para renovação de contrato. O contrato do Alan Franco acaba no final do ano que vem. O São Paulo também quer sentar para negociar isso. Você tem o Igão da base. Você já teve a saída do Matheus Belém. E aí você tem as saídas, né? O Matheus Belém já saiu, vai sair para o empréstimo para Chapecoense. Você tem o Ferrarese, que não está sendo aproveitado, um jogador valorizado, que vai sair. Então, você percebeu aí, né, que já só na zaga você tem o Luciano, você tem o Ferrarese, você tem o Matheus Belém, você vai ter no meio campo, vamos lá, o Santiago Longo, muito provavelmente vai ser devolvido. Você tem alguns meninos da base, como o Negruti, que vai ser emprestado. Você tem o Michel Araújo, muito provavelmente vai ser negociado pela diretoria do São Paulo. Nestor vai ser negociado, muito provavelmente. Quem mais? Tá até fugindo o nome aqui, ó. Tá até fugindo o nome aqui. O Luiz Gustavo fica, então é uma grana, não precisa pagar luvas, né? Isso é o que atrai o São Paulo para a manutenção do Luiz Gustavo, tá? Você tem o Nestor que vai sair, o Eric muito provavelmente vai sair, Henrique do Carmo muito provavelmente vai sair, o São Paulo não vai ter que pagar fortunas de luvas, como está pedindo Wagner Ribeiro, empresário do jogador, né? Para renovar o contrato, né? Algo na casa dos 15 bilhões de reais, mais ou menos, em luvas, é o que o Wagner Ribeiro está pedindo, o São Paulo não está disposto a pagar, vai negociar o jogador. Você tem o Jamal Lewis, né, que não coloquei na conta aqui, que vai sair. Jandrei, reserva, ganha um salário muito alto. Vocês estão percebendo que é possível? Esse é o objetivo desse vídeo, mostrar que é possível. É possível. Só que nós falamos 8 aqui, né? Tem mais ainda, né? O Galopo, me fugiu, vai ser negociado, muito provavelmente vai sair. Também ganha um salário muito, muito alto, né? Já são 9. Né, já são 9. Você tem mais os nomes da base que vão ser emprestados, né, que vão para ganhar cancha aí, né, para ganhar experiência aí. O Rodriguinho vai ser emprestado, é um gasto que diminui. Pedrinho Vilela vai ser emprestado, é um gasto que diminui. Raí Ramos já saiu, vai para o Atlético Goianiense, é mais um gasto mensal que diminui. Quem mais? Opa, a tosse tá feia também, já tá quase 25 minutos de vídeo. Então é possível. O objetivo desse vídeo é dizer isso. É possível. Não precisa de desespero, né? Basta o lado de lá do jogador interessado querer. O Wendel quer. O Oscar quer. Então, assim, o que o São Paulo precisa fazer é cortar 20% de 18 milhões da folha atual. E só com esses nomes que eu falei aqui, Jandrei, Luciano, Nestor, Galopo, Ferrarese, quem mais, gente? Eu perdi agora, já me perdi. O Eric, né? Você preenchendo o espaço, muitos desses jogadores são reservas, não tem um papel predominante na equipe. Talvez só o Luciano, né? O Luciano sim vai ser uma perda de sentido. O Sabino, que eu esqueci, que pode render 4 milhões de euros ao São Paulo, um jogador que chegou de graça, pode sair por 4 milhões de euros. Então, quer dizer, dinheiro para contratar não vai ser problema. Eu vejo muito rival aí falando, mas como que não tem dinheiro? Da própria torcida do São Paulo, né? Como que não tem um dinheiro e sonha com o Oscar? O Oscar não vai vir jogar no São Paulo recebendo o que ele recebia na China, gente. Tá? Ele sabe disso, o jogador sabe disso, o jogador tem noção e tem ciência disso. O jogador tem noção e tem ciência de que aquilo que ele recebia na China, nem lá faz mais sentido. Tanto que para ele ficar na China, ele teria que cortar o salário dele em 75%, é muita coisa. Por isso que ele saiu, né? E a pressão familiar tá forte para ele jogar no São Paulo. Por isso que o São Paulo tá brigando para renovar com o Luiz Gustavo. É uma renovação de contrato que não tem pagamento de luva. É só manutenção do salário do jogador. Por isso que o São Paulo topou renovar com o Rafinha até o final do Paulista. Não tem luva. É o salário que já tá lá constando na folha. Né? O Juan ganha menos que o Ferrarese.
né? O Juan é um cara que ganha menos que o Ferrarese, né? Por isso que a prioridade é comprá-lo em definitivo. O Ferrarese é um jogador valorizado. Esqueci aqui do Bobadilha, que é mais um que pode também vazar, né? Porque o São Paulo quer renovar com o Lisieiro. Isso aí a gente vai fazer um vídeo aqui próprio só sobre a renovação do Lisieiro. Mas é possível, gente. É possível. Não caiam, tá? Não caiam em conversa de quem está fazendo vaquinha para pagar estádio enquanto o clube se afunda financeiramente. Tá? Não caiam na conversa desse povo. É importante a gente enfatizar isso. Não caiam na conversa de quem está fazendo vaquinha para pagar estádio que deveria ser pago pelo clube, que tem um faturamento alto. Tá? E contrata de maneira irresponsável. Contrata sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de responsabilidade financeira. Então, acima de tudo, ficar olhando para o São Paulo como se fosse a mesma situação, a mesma condição, muito pelo contrário. O desequilíbrio financeiro do São Paulo, e aqui eu estou deixando bem claro, não estou passando pano para a diretoria. Tá? O que é fato é fato. Quando acertam, acertam. Quando as explicações convencem, convencem. O desequilíbrio financeiro do São Paulo passa pela decisão de não se vender jogadores. Você pode discutir aqui o risco calculado. Se foi certo, se não foi certo. No ano passado rendeu um título de Copa do Brasil que trouxe uma rentabilidade para o clube. A vaga na Libertadores traz uma rentabilidade no clube. Esse ano o time fracassou na Copa do Brasil, fracassou no Campeonato Paulista, fracassou na Libertadores. Então era muito evidente que o rombo ia ser grande. E o São Paulo correu para resolver isso, com o fundo de investimentos. O que é a César, o que é de César. Né? A gente não pode aqui ficar simplesmente sentar aqui e colocar o São Paulo do lado do Corinthians. Né? Não é verdade? São duas gestões, aliás, nem do lado do Santos, né? Porque também é outro que caminha para a irresponsabilidade pura e plena de sair gastando a torta direita, dando um all-in para ver se ganha alguma coisa tal. Acabei recém saído de uma Série B com caixa em caos, né? Mas o Santos ninguém liga, né? Vamos ser assim, bem honestos nesse sentido. Nossa preocupação maior não é nem preocupação com o Corinthians, é que incomoda ver que para tentar justificar uma cagada que eles fazem lá, usar o São Paulo como parâmetro. E o São Paulo no que vem caminha para arrumar sua casa. Então, quando se fala em Oscar, quando se fala em Wendel, quando se fala em Thiago Mendes, são contratações que viriam para reforçar setores extremamente carentes da equipe, numa condição de negócio que talvez o São Paulo não encontrasse. O São Paulo foi atrás do mercado, gente. Foi lá, conversou com o Lúcio Acosta. O cara quer ganhar 4, 3 milhões de reais por mês. Não tem como. Não tem como. Foi lá atrás do Fernandes, do Penharol, que foi oferecido. Outro furo nosso aqui, do Avante. O clube mexicano, dono dos direitos dele, quer 10 milhões de euros para liberar ele. Não tem como. São Paulo sondou o argentino lá do Atlético Paranaense, que me fugiu o nome aqui. Outro furo nosso aqui. Não tem negócio com o Atlético Paranaense. O empresário nem quis ouvir. E quando ouviu, falou que o jogador queria ganhar salário de nível europeu. Não tem como. Não tem como. Não tem como. O Wendel foi um achado. Foi um achado do Casares, do Rui Costa, do Belmonte. A gente tem que... A César o que é de César. Quando os caras acertam, a gente tem que elogiar, ponto. Não adianta também ficar eternamente do contra. E mesmo assim, o São Paulo trabalhava com alternativas mais baratas. O Marlon do Cruzeiro, que talvez viria num negócio aí de troca de jogadores, mas o Cruzeiro está em cima de jogador do São Paulo. Aliás, tá tendo uma especulação agora com o Caleri, que o Cruzeiro quer o Caleri, que também é um salário alto. Então, quer dizer, gente, a César o que é de César, não cai ao encontro de quem dá dinheiro para uma vaquinha para pagar um estádio de um clube incompetente que gasta os tubos, com irresponsabilidade. Não é a mesma coisa. O São Paulo não é o Corinthians. Não sou passapano da diretoria do São Paulo, não sou passapano do Casares, mas o desequilíbrio financeiro do São Paulo tá muito óbvio. É raro pra cacete, óbvio que é raro. O contrato do Luan não deveria ter sido renovado. Renovar com o Lisieiro agora é um erro. Dar mais anos de contrato para jogadores que ainda tem tempo de contrato. Você pode até discutir o Alisson, você pode até discutir por tudo que aconteceu com o jogador, pela dedicação do jogador, merece, só que ele tinha mais tempo de contrato, não precisava renovar agora.
Tudo bem que a renovação do Alisson foi sem pagamento aí de luvas também, pelo amor que o cara tem pelo clube, né? Então nesse caso tudo bem, mas o Luan, pra que você renovou com o Luan? Pra que você renovou com o Arboleda pagando os tubos que você paga? É claro que é raro. Erraram em muita coisa. Erraram em muita coisa. Erraram em não vender o Nestor. Quando tinham a proposta do Betis no começo do ano passado. Erraram em não vender o Pablo Maia, porque o valor de mercado do Pablo Maia não subiu muito mais do que os 11 milhões de euros oferecidos pelo Fulham. O Fulham chegou aos 11 milhões. O São Paulo decidiu não vender. E aí, é claro, isso gerou um desequilíbrio, isso gerou um caos, isso gerou uma bagunça nas contas. Mas não pelo nível de responsabilidade. O all-in foi o James Rodrigues. Só que o São Paulo resolveu a questão. A gente tem que dar a César o que é de César, amigos. O São Paulo resolveu a questão. O São Paulo fez o distrato com o jogador sem precisar meter a mão no bolso. Então, a César o que é de César, meus amigos, tá? Agora é arrumar a casa. E arrumar a casa vai vir agora, liberando esses jogadores. Aliás, o Galopo, né, foi um dos maiores erros da história do São Paulo. Lembrando aqui também que você vai ter... Eu até estava esquecendo, né? Você tem jogadores como o Orejuela, o Mendes, que vão sair, estão lá, geram um gasto alto para o clube. O Orejuela e o Mendes ganham muito bem. Até por conta disso, eles têm dificuldade de ser recolocação no mercado. As propostas de empréstimos que chegaram de clubes brasileiros era para o São Paulo continuar pagando parte, principalmente do Mendes, né? Do Atlético Paranaense, do Vasco, teve mais alguns outros clubes que procuraram e queriam o São Paulo pagando parte do salário. O São Paulo queria que eles assumissem integralmente, não, a coisa não avançou. Você tem esses dois nomes aí que provavelmente vão sair, já vão. Vocês entenderam como a folha vai diminuir e vai permitir com que o São Paulo chegue ao acordo com o Oscar, chegue ao acordo com o Wendel, chegue ao acordo com o Thiago Mendes. Nem tudo está perdido. Repito, não caiam em ladainha de quem dá dinheiro para a vaquinha para pagar estádio, com o time tendo a folha salarial mais alta, uma das mais altas da Série A. Não é o caso do São Paulo, são equações diferentes. Estamos conversados? Olha o Palmeiras aí, renovando o contrato do jogador ano após ano, e mais da metade do elenco ganhando mais de 1 milhão por mês, quase 2. Uma hora a conta chega, chegou para eles. Vai ter desmanche lá também, entendeu? É esse que é o ponto aqui. Eu acho que tudo... Eu acho que há uma turma alarmista com a situação, tratando as negociações com Oscar e com o Wendel como irresponsabilidade, quando são coisas perfeitamente possíveis. Até por conta desse pé no chão do São Paulo, é que há toda essa celeuma, por exemplo, em volta. O Corinthians vai dar chapéu no Wendel, não sei o quê. Mas o mercado, eu posso dizer uma coisa para vocês, o mercado enxerga quem trabalha a sério e quem não trabalha. Tá? E logo vocês vão ver notícias do lado de lá, da Zona Leste, lá que o salário também não tá tão em dias. Tá certo, gente? É isso, espero ter esclarecido. Sim, é possível. É possível contratar Oscar, é possível contratar Thiago Mendes, é possível contratar o Wendel. Eu venho batendo nessa tecla aqui todo santo dia. O desmanche vai ser grande. Né? O planejamento está traçado. Né? Tem aí a história da lista de reforços indicados pelo Zubeldia, todos nomes gringos, né? Muitos casos do futebol equatoriano, né? Onde ele trabalhou muito tempo. Eu trouxe a informação que o São Paulo monitorou lá o Guzmán do Tolima, né? O jogador que já estava acertado com o Cruzeiro e não veio e tal. Mas é inegável que o Oscar é melhor do que ele. Não tem nem discussão, é claro. A prioridade absoluta é o Oscar pela qualidade do jogador. O jogador estava deitando no futebol chinês, que saiu da Europa em alta, né? Não saiu da Europa porque ele estava em baixa. Então, saiu da Europa para ganhar mais, para ter independência financeira. Então tudo que o Oscar não precisa agora é de grana. Né? É de grana. Tá bom, é isso, gente. É só para a gente jogar um pouco de água nessa fervura aí e tal, nesse tipo de discussão, não cair em papinho de rival, que precisa de vaquinha para pagar estádio, esse tipo de coisa, tá? A gente volta a qualquer momento com mais informações. Um beijo do gordo, tchau.